Olá! Nessa próxima sequência de vídeos, nós vamos falar sobre alguns teoremas que auxiliam no cálculo de certos limites, em especial alguns limites de funções trigonométricas. Mas antes de apresentar os limites, nós vamos precisar de uma definição, a saber, a definição de uma função limitada. Nós vamos dizer que a função f é limitada se existe uma certa constante real, tal que o módulo de f de x é sempre menor que essa constante fixada. Os valores que f assume são sempre menores ou iguais do que m. O valor de f de x está sempre entre menos m e m, uma vez que m é positivo. Agora, alguns exemplos. A função x menos o maior inteiro menor do que x é limitada. Discutimos o gráfico dessa função anteriormente. Para qualquer x, o valor do módulo de x está sempre entre 0 e 1. Né? Então, o módulo de f de x é sempre menor ou igual a 1 para qualquer x. Ou seja, né, essa função é limitada se a gente tomar m igual a 1, por exemplo. Já a função x ao quadrado não é limitada. Porque se ela fosse limitada, né, teria que ter um m maior do que 0 fixado, tal que x quadrado é menor ou igual a m para todo x real. Então, o primeiro teorema que a gente tem, que a gente vai apresentar para estudar o limite de funções, é f é uma função limitada e g é uma função que, quando x tende a vai para zero. Então, o limite de x tendendo a de f de x vezes g de x vale zero também. Veja que, se o limite de x tendendo a de f de x existe, então a gente poderia já aplicar aqui a propriedade do produto dos limites. Mas essa proposição se torna, esse teorema se torna realmente importante quando o limite de f não existe. Né? Quando ela é uma função limitada, mas o limite não existe necessariamente, ou a gente não sabe calcular. Aí o teorema diz que vai existir o limite do produto, que o limite do produto vai para zero. Vamos ver um exemplo a seguir. Primeiro, considerar a função g de x como 1 sempre que o x for racional e menos 1 sempre que o x não for racional. O gráfico dessa função é um pouco estranho, né? É difícil a gente calcular, mas vamos ver, tentar explicar por que essa função não é contínua em nenhum ponto da reta. Veja que se ela fosse contínua, a gente teria que ter o limite de x tendendo a de g de x teria que valer 1 se o a é racional e menos 1 se o a não é racional. Isso porque, né, como a gente define a função, isso tem que valer f de a, g de a, desculpa. Agora veja que para qualquer intervalo a mais delta, a menos delta que a gente pegar em volta de a, vão ter infinitos pontos racionais e infinitos pontos irracionais dentro desse intervalo. Ou seja, a função está sempre assumindo valores 1 e sempre assumindo valores menos 1. Em qualquer, por menor que seja o intervalo que a gente está pegando aqui. E a gente não consegue fixar um valor para o limite. Se a gente falar que o limite vai ser 1, vamos supor que o a seja racional, né? E a gente quer que o limite seja 1. Mas tão próximo de a quanto a gente quiser, tem valores da função que valem menos 1. Então a gente nunca vai conseguir manter o g de x dentro dessa faixa, né, em volta do ponto 1. Porque sempre vai ter pontos aqui dentro do intervalo que, quando a gente aplica g, vai para o menos 1, a imagem da menos 1, que está bem distante dessa faixa que a gente quer manter a função. E aí, porque o limite não existe em qualquer ponto a, segue que a função não é contínua em nenhum ponto da reta. É uma função descontínua em todos os pontos. Mas veja, no entanto, que o módulo de g de x é sempre menor ou igual que 1. Essa função é uma função limitada. E aí a gente pode então calcular o limite, né, como exemplo, calcular o limite de x tendendo a zero de x ao quadrado vezes g de x. Pelo teorema que a gente fez anteriormente. Né? Nota que g de x é uma função limitada e quando x tende a zero, x ao quadrado tende a zero. Então esse limite é zero.
Isso a gente pode falar mesmo o limite, sendo que o limite de g de x, quando x tende a zero, não existe. Aqui que está a força do teorema. Outro teorema importante é o chamado de teste da comparação. Se f é uma função que é sempre menor ou igual a g no intervalo, e os limites de f g existem quando x tende a é um ponto dentro desse intervalo, então o limite de f de x é menor ou igual que o limite de g de x. Ou seja, o limite mantém a desigualdade, né? Ele preserva a desigualdade que tinha dentro do intervalo. Para os limites são preservados. Como último exemplo para essa aula, vamos supor que f de x é uma função que satisfaz que o módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado para qualquer x. Então vamos ver que, a princípio, não dá para a gente falar que a função f é limitada, né? Porque a função x ao quadrado não é limitada. A f não é limitada porque deveria ser uma constante aqui. Mas a gente sabe que vale essa desigualdade para f. Primeira pergunta: qual é o limite de f de x quando x tende a zero? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar o teste da comparação, né? Então, veja que numa vizinhança de zero, isso aqui é satisfeito para todo x. Então, o limite de x tendendo a zero do módulo de f de x é menor ou igual que o limite de x tendendo a zero de x ao quadrado. Esse limite a gente sabe calcular, porque x ao quadrado é uma função contínua. Então, esse limite é zero. Ou seja, o limite de x ao quadrado do módulo de f de x vai ser igual a zero também. A gente vai usar aqui um exercício. Se o limite de um módulo de uma função é zero, isso é se somente se o limite de x tendendo a zero de f de x vale zero também. Para a segunda parte, a gente tem que mostrar que a f é contínua. Eu vou responder que sim, mas eu vou deixar para vocês responderem, para vocês justificarem por que a função é contínua. Então, até mais.